Não devemos temer a morte. Cristo ressuscitou. E isso abre para todos os homens as portas da vida eterna. São João Paulo II. A ressurreição de Cristo se apresenta como uma chave mestra para a compreensão da realidade humana, proporcionando uma perspectiva única sobre a relação entre a alma e o corpo, bem como sobre o significado intrínseco dos sofrimentos terrenos. Este evento seminal não apenas desafia as concepções materialistas que tendem a valorizar excessivamente a vida corpórea e suas vicissitudes, mas também oferece uma resposta ponderada às visões que minimizam a importância do físico em detrimento do espiritual. O ensinamento central da ressurreição, ao equilibrar a valorização da vida corpórea com a transcendência da alma, convida a uma reflexão profunda sobre a condição humana em sua totalidade. Ele sugere que, embora os sofrimentos e alegrias desta vida tenham sua importância, eles são parte de um processo maior de purificação e preparação para uma realidade que transcende a compreensão material. A noção de que a morte é apenas uma passagem, um momento de transição na jornada da alma, oferece uma perspectiva reconfortante e, ao mesmo tempo, desafiadora. Este entendimento implica que as ações, escolhas e sofrimentos nesta vida têm repercussões duradouras, moldando a eternidade da alma de maneiras profundas e significativas. A imagem de Cristo ressuscitado, portando suas chagas como troféus, simboliza a redenção dos sofrimentos terrenos e a possibilidade de transformá-los em fontes de força e glória eternas. Esse conceito ressalta a importância de encarar os desafios da vida não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para o crescimento e aprofundamento espiritual. Por fim, a ressurreição traz uma mensagem de esperança e de advertência. A esperança de que os fiéis encontrarão sua recompensa eterna e a advertência de que aqueles que se desviam do caminho reto enfrentarão as consequências de suas escolhas. A morte, embora seja um aspecto temível da existência humana, é colocada em um contexto maior, onde o amor divino e a justiça oferecem um caminho para a superação do medo e a conquista da paz eterna. A ressurreição nos ensina que a importância de nossa vida corpórea e seus sofrimentos não deveria ser exagerada nem subestimada. Isso significa enxergar o meio-termo entre materialismo e platonismo. Em nossa época decadente e sensualista, a mensagem antimaterialista talvez seja a mais óbvia. O secularista não concebe destino pior do que ambições mundanas insatisfeitas, casamentos infelizes, contas não pagas, saúde precária e o próprio leito de morte. E não há para ele bem maior do que fugir dessas coisas. Woody Allen expressa bem essa mentalidade. A vida é feita de penúria, solidão e sofrimento, e tudo acaba muito rápido. Isso é patético. Quer seu herói seja Sócrates, São Policarpo ou aquela gloriosa síntese dos dois, São Justino Mártir, você sabe que ninguém é tão cego quanto aquele que não consegue enxergar a eternidade que está além de algumas décadas de vida. A morte só interrompe o tempo que passamos na sala de espera. Algumas são terrivelmente aborrecidas e desconfortáveis, outras têm tantas formas de divertimento que nos deixam desapontados quando chega a hora. Em ambos os casos, são apenas salas de espera. E assim é esta vida. A morte só interrompe o tempo que passamos na sala de espera. Mas isso ocorre não porque tenhamos uma alma imortal, nem porque as coisas terrenas sejam irrelevantes. Nós de fato temos uma alma imortal, e as coisas terrenas realmente não têm valor em si. Mas uma alma imortal não é uma pessoa, é o resquício de uma pessoa, e a perda de seu corpo é um terrível sofrimento, não uma libertação. A perpétua condição póstuma da alma é determinada pelo que fizemos e sofremos nesta vida. Aqui entra a mensagem antiplatônica. Temos um corpo por natureza, não por acidente. Sem o corpo, a alma não está completa. Ela também não está destinada a ser purificada de todos os traços do indivíduo que viveu, respirou, sofreu e morreu, como o Atma impessoal do hinduísmo. A ressurreição não ensina que a morte não é o fim de sua alma, mas que a morte não é o seu fim como indivíduo dotado de corpo. Ela nos diz não que os sofrimentos desta vida serão esquecidos, mas que serão redimidos. Um bem eterno será tirado de um mal finito,
como o vinho que foi tirado da água. Santo Tomás de Aquino nos diz que O Cristo ressuscitado carrega suas chagas perpetuamente como se fossem troféus. são como a cicatriz que um atleta não ousaria corrigir por meio de uma plástica, para não perder uma lembrança do que conquistou. Do mesmo modo, a ressurreição nos ensina que o seu coração partido, a destruição de suas esperanças terrenas, a dor pela morte de um ente querido, ou por seu corpo débil, a lembrança de todas essas coisas será como uma das chagas de Cristo após a morte. Ela assumirá uma característica totalmente diferente, e de fato será vista como aquilo que sempre foi, parte da purificação e do aperfeiçoamento de um atleta espiritual. A perpétua condição póstuma da alma é determinada pelo que fizemos e sofremos nesta vida, para aqueles que amam a Deus, pois existe um terrível lado negativo da ressurreição, na medida em que os corpos dos perversos, assim como os dos justos, também lhes serão restituídos, e sua condição também será definida eternamente pelo que alimentaram em seus corações nesta vida. A memória de seus prazeres ilícitos, de sua fixação por seu desejo irrefreado por fama e poder, doerá como uma ressaca perpétua, uma lembrança sem fim de sua estupidez e miopia. Com certeza terão sua recompensa. Essa recompensa deve ser mais temida do que a morte, mas esta é de fato assustadora. Como todo filósofo deveria fazer, eu amo e venero Sócrates, mas sua morte, por nobre que tenha sido, não foi a morte de um homem que sabia realmente o que era a morte. Não há dúvida de que sua verdade parcial está muito mais próxima da verdade integral que a verdade parcial do materialista. É muito melhor ser um pagão de tipo platonista do que aquela coisa triste e desprezível que Nietzsche chamou o último homem, o individualista da modernidade secular liberal, que só pensa em buscar o próprio conforto. Mesmo assim, a julgar pelo Fédon, um dos principais diálogos de Platão, você poderia pensar que, em sua essência, a morte significa adormecer durante uma conversa filosófica com amigos. Mas a realidade dela é refletida de modo mais adequado em outras imagens. A de Santo Inácio de Antioquia nos dentes de leões, ou a de São Policarpo no meio das chamas. Contudo, surpreendentemente, eles enfrentaram esses fins sinistros com o mesmo otimismo de Sócrates. O último homem nos diz: A morte é horrível, então tenha medo dela. Sócrates nos diz: A morte não é horrível, então não tenha medo dela. O cristianismo nos diz: A morte é horrível, mas não tenha medo dela. A ressurreição de Cristo nos oferece uma visão que equilibra e transcende as concepções materialistas e espiritualistas, lançando luz sobre o verdadeiro significado dos sofrimentos humanos e da vida corpórea. Através deste mistério, somos convidados a refletir sobre a interconexão entre alma e corpo e a entender que os sofrimentos desta vida não são em vão, mas fazem parte de um processo divino de purificação e crescimento espiritual. A mensagem da ressurreição nos encoraja a enfrentar os desafios e as dores com uma perspectiva de esperança, sabendo que cada experiência, cada dor, tem um valor eterno no plano salvífico de Deus. Ela nos lembra que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma realidade mais elevada, onde o amor divino triunfa sobre todas as adversidades. A celebração da ressurreição é, portanto, um convite a viver a vida com uma visão mais ampla, reconhecendo a importância de nossas ações e sofrimentos na construção de nosso destino eterno. Nos ensina a valorizar a vida terrena como um dom precioso e uma oportunidade para crescer em amor e santidade, ao mesmo tempo em que mantemos nossos corações elevados à promessa da vida eterna. Que bom que você ficou conosco até aqui. Esperamos que você tenha gostado. Quer assistir mais conteúdos que irão fortalecer e aumentar sua fé? Então inscreva-se no nosso canal. Será um prazer ter você sempre aqui conosco. Deixe seu like e nos ajude a aumentar nossa linda família online. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Santíssima Virgem Maria e a proteção do glorioso São José estejam sempre conosco. Te vejo no próximo vídeo. Meu Senhor e meu Deus, ao contemplarmos o mistério da ressurreição,
somos convidados a refletir sobre a complexa relação entre alma e corpo e sobre a natureza transitória dos nossos sofrimentos terrenos. Que esse evento transformador nos inspire a valorizar tanto nossa existência corpórea quanto nossa aspiração espiritual, reconhecendo que cada dor e cada alegria são partes de um processo divino de purificação e preparação para uma vida que transcende nossa compreensão material. Permite-nos entender que a morte é apenas uma passagem, não um fim, e que as ações e escolhas desta vida ecoam na eternidade de nossa alma. Que a imagem de Cristo ressuscitado, que porta suas chagas como troféus de sua vitória sobre a morte, nos lembre de que nossos próprios sofrimentos podem ser transformados em fontes de força e glória eterna. Ajuda-nos a encarar os desafios da vida, não como barreiras intransponíveis, mas como oportunidades para crescer em fé e em amor. Que a esperança da ressurreição fortaleça nossos corações diante das adversidades e nos guie a viver com uma renovada certeza da Tua presença amorosa e da promessa da vida eterna. Que essa perspectiva renovada nos inspire a viver cada dia com gratidão e propósito, elevando nossos atos e sofrimentos como ofertas a Ti, em busca de uma santidade que transcende o visível e toca o divino. Por Cristo nosso Senhor. Amém.